como eu fiz mais de R$ 168.800 com mentorias em menos de 6 meses no mercado digital. Vamos lá, galera. Nesse vídeo aqui eu vou abrir todos os bastidores da minha operação para eu te mostrar o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu, para faturar R$ 168.800 dentro do digital de um modelo de negócio de mentorias escaláveis high ticket. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, sou empreendedor digital, estrategista digital. Eu atuo no digital há algum tempo e eu estava procurando um modelo de negócio escalável, um modelo de negócio que eu tivesse mais previsibilidade e conseguisse de fato trabalhar com alto ticket para mudar o meu cenário. Antes eu estava no mercado de low ticket, não estava conseguindo escalar os meus produtos e eu decidi mudar o modelo de negócio. Mudei o meu modelo de negócio no ano passado, fiquei mais ou menos 6 meses operando com mentorias. Isso deu muito bom, consegui criar um produto bem interessante, vender mesmo tendo pouca audiência pelo meu Instagram, foi o principal funil que eu utilizei, funil de conteúdo, e eu vou contar um pouco mais para vocês, vou abrir todos os meus bastidores aqui, todas as ferramentas, tudo que eu fiz. Então, se você de fato quer aprender a montar a sua própria mentoria, escalar as vendas através do digital, fica nesse vídeo aqui, que esse vídeo eu vou entregar o ouro em pó para você aplicar no seu negócio, aplicar dentro da sua engrenagem digital e estruturar a sua mentoria ou estruturar a mentoria para outras pessoas, fazer dinheiro com isso, com a sua própria expertise ou fazer dinheiro com outras pessoas, ensinando outras pessoas também, porque depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a engenharia reversa, que eu vou te mostrar aqui agora, para poder aprender a montar um negócio de mentoria escalável no digital. Então já clica aí no botão para você se inscrever. A partir de agora eu vou fazer alguns vídeos, provavelmente 2 videozinhos por semana. Eu tenho vários modelos aqui de negócio no digital hoje, modelo de coprodução, prestação de serviço, e eu quero compartilhar várias coisas com vocês também. Mas vamos lá, como eu fiz para poder faturar R$ 168.800 com mentorias em menos de 6 meses no digital, vendendo para público quente e também para público frio. Primeira coisa, galera, que eu coloquei aqui, modelo de negócio. Vocês precisam entender o modelo de negócio antes de montar qualquer negócio. Porque modelo de negócio é rei e vocês já devem ter escutado isso. Então, se você errar no modelo de negócio, depois que você aperta o parafuso ali e acelera, pisa no acelerador, vai ser difícil você mudar esse modelo. É capaz, mas vai ser mais difícil. É melhor você pensar no modelo de negócio antes de começar. Então, por que eu iniciei no mercado de mentorias, na área de mentorias, e por que eu escolhi esse modelo de negócio? Primeiro, me dava uma liberdade geográfica, me dava uma liberdade financeira. O negócio não dependia 100% de mim, eu tive um sócio nesse negócio, então a gente conseguiu vender quando ele atuava e eu não estava atuando. Eu fiz até uma viagem, fiquei meio off e isso foi se sustentando, ele conseguiu fazer as vendas. Então foi uma estratégia bem legal ter um sócio nesse modelo de negócio de mentorias. Então eu avaliei. Primeira coisa que eu coloquei ali, esse modelo de negócio ele é escalável? O que é um modelo de negócio escalável? Você consegue vender, muitas das vezes com o mesmo esforço, mas ganhando escala. Você não precisa vender a sua alma. Você não precisa ficar o dia inteiro fazendo reunião, e se você passar mal, pegar uma dengue, seu negócio não vai faturar. Então, isso não é um modelo de negócio escalável. O modelo de negócio escalável é algo que escala sem depender de você vender a sua vida. E aí eu acreditei nesse modelo de negócio de mentoria pelos canais e os funis que eu vou explicar para vocês. E eu vi que era altamente escalável. Analisei o mercado, analisei alguns players atuando. Galera, vou pedir desculpa porque tô meio gripado. Vou beber uma aguinha aqui. De vez em quando a garganta dá uma coçada. Bora lá. Então analisei alguns players, fiz a engenharia reversa. Então se você não faz engenharia reversa de concorrentes, players grandes, uma dica que eu te dou logo de início é: faça a engenharia reversa desses produtos e
dessas soluções, porque você vai entender como funciona a engrenagem por trás. Faça o amigo oculto, entre em reunião, participa, pergunta. A forma mais fácil de você entender um negócio é você perguntando. Então entra no funil desses caras para você entender, beleza? Então eu avaliei se esse negócio era um negócio escalável. Eu vi que ele era sim um negócio escalável, não dependia só de mim. Por eu talvez ter um sócio, talvez se você for sozinho e não conseguir delegar, não entender de pessoas, isso aqui não vai ser um modelo escalável para vocês, tá? Se o modelo era lucrativo, sim, o modelo também era lucrativo. Eu comecei vendendo ticket de 3K e a venda mais cara que eu fiz de uma mentoria minha, que quando eu vendi eu nem acreditei, foi de 18 mil. Então nunca tinha vendido nada de 18 mil na minha vida, galera. Nunca tinha vendido e eu vendi a primeira vez vendendo mentoria. E, cara, isso aqui me desbloqueou de uma forma absurda. Antes de ontem eu vendi uma implementação de 28K de um outro produto, depois, mas isso daí é um assunto para um outro vídeo de implementação. Quero falar sobre isso aqui também. Eu tenho alguns modelos de negócio bem interessantes e eu vou compartilhar com vocês. Então eu era um modelo sim, lucrativo, bem lucrativo. Eu aproveitei toda a estrutura digital. Por que eu falo isso? Porque eu estava dentro do meu escritório, dentro de um cômodozinho dentro de casa. Então eu não precisei alavancar com estrutura física, não fiquei com muito custo. A questão da estrutura, então sim, para mim, foi totalmente escalável nessa parte aqui de estrutura, era um negócio lucrativo, era um negócio escalável, eu consegui avaliar isso daqui e eu dei start, eu dei o play. Então eu comecei com uma solução. E aí, como que você monta uma oferta? Primeira coisa, você entendendo de dor. Então se você é empreendedor, provavelmente você vai estar aqui nesse vídeo. Se você também não for, você tem que ter a mentalidade empreendedora e toda solução começa com uma dor. Então foca no problema que você vai achar a solução. O segredo é o problema. Vou anotar isso aqui, ó. O segredo não é a solução, é o problema. Porque você encontrando o problema, você vai com certeza encontrar algumas soluções. E a solução que eu achei aqui foi... As dores que eu achei aqui foram experts que não sabiam vender pela internet. Então, o que eu diagnostiquei? Primeiro, muita gente criando conteúdo solto. Vou anotar isso aqui. Muita gente criando conteúdo solto. Muita gente criando conteúdo solto na internet. Sem ter estratégia. Não tinham estratégia. E eles não sabiam quais eram os funis, para onde mandava as pessoas, como criar uma comunidade, para que eu estou criando esse conteúdo. Então tinha demanda reprimida. Para quem não sabe, demanda reprimida é quem está consumindo os seus conteúdos, está se alimentando dos seus conteúdos, mas no final você não tinha nada para ofertar. Você só fazia conteúdo solto, e você não vendia, porque você não ofertava. Então essa daqui foi a dor que eu analisei aqui e falei, vou jogar nesse game aqui. E aí eu falei, cara, quais são os desejos dessas pessoas? Primeiro, faturar, vender pela internet. Segundo, aí aqui já faz o quê? Se você vende, você aumenta a sua renda. Você pode fazer sua migração para o digital. Aqui você trabalha menos. E é verdade. Eu não estou mentindo, porque você sai de vender a sua hora e você vai para um modelo que é escalável. Então você consegue trabalhar menos e fazer mais. Isso é lógico. Então eu detectei tudo isso. Essas pessoas, elas tinham desejos de viajar sem parar de faturar. Porque o modelo tradicional não permite isso. Não permite. E foi isso que eu trabalhei. O desejo de... Eu conseguia fazer as pessoas sentirem a sensação de trabalhar de qualquer lugar. A sensação de ter um produto escalável, de ter uma esteira bem formulada. E aí eu passei para o mapeamento da persona. Então eu comecei a entender. Isso aqui era homem? Quem era a minha persona? O ICP aqui. Quem era? É homem? É mulher? E aí eu vi que eram os dois. Era homem
eram homens, eu queria atuar também como para as mulheres que tinham alguma habilidade específica, alguma expertise específica, e eu ia vender para esses dois. Qual era a profissão desses dois? Quem que era aqui que eu queria? Eu queria vender para todo mundo, aí aqui eu já decidi de nichar. Então aqui eu falei para empresários, eu falei para, aqui eu falei para psicólogos, eu falei para professores, falei até para consultores, é, falei para especialistas no geral, pessoas que tive, aqui fica muito amplo, mas eu nichei mais aqui, ó, psicólogos, professores, consultores e, e prestadores de serviço no digital, tipo designer. Eu fui colocando aqui alguns segmentos, mas a galera que tinha de fato um conhecimento para passar, já passou por algum lugar e consegue vender isso para outras pessoas, já tem uma casca, já tem de fato algo que consiga ensinar, já estavam criando conteúdo, já tinha um movimento dentro do Instagram. Então era essa forma que eu diagnosticava. Estrutura da mentoria, 3. Peguei e falei, cara, qual vai ser o formato dessa estrutura da mentoria? Quais vão ser os entregáveis? Então, se você está montando a sua mentoria, você tem que se ligar nisso aqui. Qual é o formato? É escalável? É individual? Você vai vender a sua hora? Porque se você coloca individual, você está vendendo a sua hora igual todo mundo lá em cima. Então, vou montar um modelo escalável, vou colocar todo mundo dentro do grupo, vou colocar aulas online, aulas toda quarta-feira, dia tal. Então, qual é o formato? Ele é escalável? É um formato em grupo? Eu decidi colocar o formato em grupo. Quais eram os entregáveis? Aqui eu fiz comunidade. Aqui eu fiz aulas ao vivo, quinzenais, mais área de membros. Depois eu vou mostrar tudo para vocês. Área de membros. Aqui eu fiz também alguns... eu fazia as aulas ao vivo, depois eu colocava as aulas gravadas dentro da comunidade e também utilizava, dentro da comunidade não, dentro da área de membros, e também vendia a área de membros só como um produto de downsell para uma galera que não tinha uma grana, mas queria estudar, mas aí eu não vendia a comunidade e também não vendia as aulas ao vivo. Entendeu? Então, questão de acesso. Comunidade era no WhatsApp, eu estava ali, então eu respondia, eu acompanhava, comunidade para acompanhamento, e aqui eu tirava as dúvidas e tudo mais. Oferta, acessos, bônus, botei de novo, coloquei de novo aqui, formas de pagamento. Então aqui, quando você vai definir sua oferta, você precisa saber quais são os acessos que você vai dar. Eu comecei com um ticket de 3K, e aí eu falei que o maior ticket era de 18K. Então os acessos no maior ticket tinha mais acesso a mim. Quanto mais a pessoa ela navegava na esteira, o aluno mentorado navegava na esteira, mais acesso ela tinha do Douglas. Então, WhatsApp pessoal, grupo, mais calls, enfim, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para você exatamente a apresentação, que eu vou colocar aqui, ó, mostrar a apresentação que eu fiz. Eu vou abrir o jogo aqui, ó, dos bastidores, vou mostrar a apresentação que eu fiz para fechar contratos de 3 a 18K. E aí, bônus, os entregáveis, então, entregáveis como bônus para a gente ancorar preço, vou mostrar também, e as formas de pagamento, à vista, com desconto, mais parcelado. Isso aqui é o beabá, tá, galera? Para vocês venderem qualquer coisa, você precisa saber da persona de vocês, quais são as dores, os desejos, dar uma pesquisada no público, olhar o modelo de negócio, estruturar o produto de vocês e estruturar a oferta de vocês. Qual será a oferta? Logo depois, uma coisa que eu aprendi no digital que vocês não podem deixar nunca de fazer é uma boa apresentação. Porque o marketing, ele é muito intangível. Então vocês precisam ter uma boa apresentação
para poder conseguir mostrar para a pessoa o que você está entregando de valor. Se você não tem uma boa apresentação, se você não tem no mínimo aqui um doczinho, igual eu estou fazendo, e fica só falando, fica tudo muito solto. Então uma coisa que eu aprendi no digital é, se você quer vender produto, principalmente produto de high ticket, você precisa de uma boa apresentação. Então para quem é, dentro da apresentação você vai colocar para quem é, fulano, ciclano e tal, você vai diagnosticar aquilo ali, vai colocar as dores. Para quem não é, então você vai colocar para quem não é. Da mesma forma que tem o seu cliente ideal, também não tem o seu cliente ideal. E você não quer vender para ele. Então você já deixa claro que o perfil tem que ser aquele ali. Lembra, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Cenário atual, depois que você mapeia tudo isso aqui, você consegue ter o cenário atual, você apresenta isso para a pessoa e ela vai se ver ali, porque alguns itens ela vai se encaixar, porque você já estudou, você já sabe o comportamento, você já sabe as dores, então você pega ela aqui. E o cenário de desejo, a transformação. Aqui, ela tem que sentir a sensação, sabe, do avatar transformado. Sentindo a sensação, ela vai imaginar, nossa, eu tô com esse problema e se eu sair daqui, eu vou chegar nesse ponto B. Então, ponto A até o ponto B. Você tem que fazer a pessoa sentir essa sensação. Ela sentiu a sensação, ela já está dentro. Ela já está 99%, 90% dentro da proposta que você vai apresentar. E também utilizar o método, cara, isso aqui é muito importante, estava passando batido. Spin Selling. O que é o método Spin Selling? É uma escutativa. Você primeiro escuta, pergunta e depois você pega tudo isso que você perguntou, que você escutou, que o cliente passou para você, o lead passou para você e você devolve isso como forma de solução. Então, primeiro você entende as dores, depois você apresenta a solução, beleza? Funis de vendas. Tá, montei tudo isso antes de ter um lead para apresentação. Como que eu vou vender? Tá? Como que eu vou vender isso aqui? Quais vão ser os meus canais de aquisição para vender? Vai ser tráfego pago? Vai ser tráfego orgânico? Quais vão ser? Pago? Beleza? Mas é um mundo aqui, né, galera? Que é um mundo. Tem funil diagnóstico, tem funil de formulário, tem funil... Pô, tem 1000 tipos de funis de tráfego pago. Assim como tem várias formas de tráfego orgânico. Tem funil de social selling, enfim. Qual é o funil? Quais são os funis que você vai atuar? E os processos, né? Isso aqui é uma empresa, é um negócio. Senão não consegue escalar. Então, quais são os processos? Aqui você tem que focar na padronização e na melhoria. Porque se toda hora você faz coisa diferente, isso vai te demandar uma energia absurda. Então, você precisa padronizar o processo para que pessoas, por mais processo simples, padronização de processo simples, para que qualquer pessoa, pode ser um estagiário, consiga fazer. Então você precisa de processos simples para pessoas que não tenham, às vezes, uma habilidade, um skill tão elevado, ela consiga fazer de uma forma também simples. Então tudo começa no processo. Tudo começa no processo. Fez processo simples, documentou, planilha, playbook e tal. As pessoas elas vão seguir esse modelo. Vão seguir o modelo definido. E aí, se não seguir, você tem como argumentar para essas pessoas por que ela não seguiu e aí você mostra. Então, lembra, digital é tudo muito intangível. Você precisa documentar. Faça framework, faça playbook, faça planilha e documente isso para você você conseguir fazer com que essas pessoas do seu time consiga seguir um processo bem definido. Então isso é empreendedorismo digital. Aqui, o que acontece? Aqui são alguns prints. Então, Douglas, você vendeu, vendi aqui, 3.166, 245, 200, essas operações foram do ano passado. Eu startei a mentoria no dia 1º de junho, aí eu estruturei, aí a primeira venda saiu no dia 17, R$10.000 no Pix, R$10.000 no Pix. Depois aqui, depois aqui 1.950, 200, 3.166, aí aqui, isso aqui sou eu, tá? Provavelmente eu recebi um pagamento de outra conta e coloquei nessa conta aqui.
Tava tentando centralizar, mas não consegui. Então, ó, valores altos, ó, vários valores. Então, eu não tô explicando para vocês algo que eu não fiz. Eu fiz exatamente isso. É, e isso daqui é uma prova de alguns resultados, tá? Financeiros aí de algum tempo. Então, eu iniciei a mentoria em junho de 2024. Eu encerrei mais ou menos em dezembro, em janeiro, porque eu achei um outro modelo de negócio ainda melhor. E aí é o que eu falei para vocês, isso é papo de um outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo só explicando esse modelo de negócio. Aqui algumas aulas. Então, como que eu fazia? Como você fazia as aulas, Douglas? Eu desenhava alguns frameworks aqui. Tá vendo? Essa aula é pesquisa de público, como você faz uma pesquisa de público para sua audiência do Instagram. Ah, mas eu não tenho audiência, eu não tenho seguidores, eu não sou famoso, não tem problema, eu também não sou. Mas eu já fiz muita grana com a minha base, Então, eu ensino aqui em algumas aulas, eu tenho várias aulas aqui, ó, várias aulas. Aqui eu ensinei nessa aula como fazer uma pesquisa de público para criar um produto, uma solução, tá vendo? E é o que eu faço aqui, eu fico sabendo as dores dos meus leads e eu consigo ofertar melhor para eles. Aqui é uma aula, olha, isso aqui é um mapa do tesouro, olha isso. Aqui é uma aula que a gente fez para um mentorado, ele pagou o acesso de 18K, então nada mais justo do que eu organizar para ele aqui organizar para ele a casa dele. Então, no mínimo que eu entregava, galera, o mínimo eu entregava assim, muita organização. Se você vende um produto hoje e acha que é só colocar a pessoa para dentro e pegar o dinheiro, cara, não faz isso que não vai dar certo. Então, eu gerava valor. Eu pensava, eu me colocava no lugar da pessoa, eu escutava. E o que eu entregava? Eu entregava direção. Eu entregava plano de ação. O que as pessoas precisam hoje? Elas precisam de planos de ação. Elas precisam de direção, de um plano estratégico. Elas têm muitas dúvidas e elas não sabem por onde elas começam. Então você precisa entregar um caminho. Entregou o caminho, já é meio caminho andado. Então, isso aqui é uma das entregas. Essa daqui é outras. 5 pilares para a construção do seu método. Algumas das aulas que eu fazia na mentoria. Então, eu dava aula, era aula de 1h30, era aula de 2 horas, era aula de, às vezes, 3 horas, encontros quinzenais. Ah, Douglas, e como você aquecia essa galera na comunidade e tudo mais? Galera, esse é um desafio, aquecer, manter a galera aquecida. Então, você precisa ter conteúdos de valor, você precisa saber o que essa comunidade, o que os seus clientes estão precisando. Você precisa estar o tempo inteiro olhando, acompanhando, sabe? Não é vender e pronto. É pegar e acompanhar, é ver. Isso aqui são alguns dos nossos materiais que a gente tinha. Então a gente tinha a apresentação V1, que eu vou mostrar para vocês, como funcionavam as nossas apresentações. Vou abrir para vocês aqui, tá? A apresentação é para fechar contratos até 18K high ticket. Como funciona uma apresentação? Plano de posicionamento, perfil de referência, copy de reels, planilha de controle financeiro. Isso aqui é o backstage do negócio. ICP, construtora, provas sociais, fotos e tudo mais, aula. A gente gravava a aula de call de fechamento, a gente analisava a call de fechamento. Quem era o closer? Eu. Meu sócio era o closer, depois eu coloquei um outro closer, entendeu? Mas no começo eu precisava entender para poder treinar, eu precisava entender para poder melhorar. Então no começo tudo é certo? Então faz para você aprender e depois você delega. Como é que você vai delegar se você não sabe nem o princípio básico daquilo ali? Então você precisa aprender para depois delegar. Então aqui são vários documentos que a gente mantinha a operação, eu e meu sócio na época. Aqui foi a primeira apresentação nossa, mentoria alvo, muito feia. Pagamos muito barato para poder fazer essa apresentação, mas pagamos, mas muito feia, mesmo assim converteu. Então a gente acredita que não importa se, aí aqui já são as dores detectadas, a gente já entrava dentro do cenário do expert. Aqui o nosso objetivo é fazer você entrar no digital do jeito certo.
A mentoria-alvo é para você se posicionar, escalar, ter previsibilidade com as estratégias digitais, criar o seu produto, definir o seu público ideal. Hoje, pelo que conversamos, você se encontra nesse cenário. Não tem aquilo que eu falei para vocês. Mapeia para a pessoa saber que ela tem essas dores, para você elevar o nível de consciência dela, para ela vai se encontrar ali, sabe? Como nós te ajudamos. 4 pilares com o único objetivo, fazer que você acerte seu alvo. Aí analogia com o nome da mentoria, que era mentoria-alvo. 4 pilares. Todo método precisa de pilar. Os nossos 4 pilares eram posicionamento, comunicação, vendas e estratégias digitais. E aqui a gente falava sobre os métodos. Aqui, através desse método, nós vamos fazer com que você saia da confusão para a venda do seu produto ou do seu serviço. Um Canva 5W2H, quem é empreendedor sabe aqui, quem não é também já deve ter escutado falar disso aqui dentro de empresa, que é plano de ação e tal, metodologia. Como a gente entrega isso tudo? 3 maneiras diferentes, então aqui já chega 3 acessos. Essa é a V0, primeira apresentação que a gente fez. Então esse era o acesso essencial, 6 encontros com aulas quinzenais ao vivo, grupo de WhatsApp, hot seat, área de membros com aulas gravadas e ferramentas, seu Canva pronto. Aqui o acesso premium, então a diferença era o dobro de encontros, 12 encontros, 2 encontros individuais que o outro não tinha, não tinha encontro individual, esse aqui já tem, já tinha 2, grupo de WhatsApp com o time, então além do grupo de WhatsApp com a galera, um grupo com o time, área de membros, seu Canva pronto. E o Elite com 24 encontros, aulas ao vivo quinzenais, hot seat com gestor, então a gente pegava especialista ali, colocava dentro dessa operação também para tirar dúvida através de hot seat, área de membros, enfim, tudo isso aí, grupo de WhatsApp com o time, e aqui desenhando, aqui algumas provas sociais, aí olha que legal. Aqui, se você não tiver prova social do seu produto, porque ele é novo e você não vai ter mesmo, a prova social é sua. Então, quando você não tem prova social do produto, a prova social é sua. E aí depois que você lançar esse produto, você vai ter prova social dele, tem certeza. Então você coloca a prova social dele. Então, como era V0, a maioria das provas sociais eram nossas. De outras coisas que a gente fazia falando da gente. E não teve problema. Caiu um Pix de 10 mil ali na primeira apresentação que a gente fez. Não é fácil? Não é fácil. Mas é possível, extremamente possível. Você só precisa ser resiliente, organizado e querer. Vocês precisam querer. Então, cheque de ineficiência, que é a ancoragem, colocando como seria se a gente fosse vender isso nos valores normais e tal. E aí depois fazendo o membro fundador de 23.291 ia para 12 de 1.016 ou 10K à vista. O Premium com 6K, 12 de 625 e o Essencial com 3K à vista. Esse era a nossa V0, ó. E aí eu não vou passar na outra apresentação, porque vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou colocar só o final para vocês verem o quanto a gente foi gerando valor e o produto foi ficando cada vez melhor e mais caro. Então, à medida que passava, o produto ia ficando mais caro, porque o produto ia melhorando, ó. 3K, 6K e 10K. Aí olha isso aqui, essa é a V1. Ó, na V1, ó, aqui fundador, aqui 10K, 6K. Aqui a gente testou nas reuniões e acabou tirando um. A gente viu que nas reuniões eles estavam escolhendo só 2 e tal, e aí para não ficar muito confuso a gente tirou um. A gente testou uma opção aqui de ancoragem, ancoragem não, de precificação ali, e aí 18K, mesmo valor da outra, né? Não, 10, ó, já subiu. Então aqui ó, o Elite individual foi para 18K, subimos 8 mil. E aí na V2, ó, já subiu mais. Então aqui foi para 3.997, aqui de 6 foi para 10 e aqui de 10 foi para 18, depois 20. E teve a V3 ainda. Deixa eu colocar a V3. Ó, 4, 6, 800 e 20K. Então só para vocês terem ideia, ter uma ideia de como a gente fazia essas apresentações, todas através dos funis de ligação, de call, de reunião. Então a gente ia lá, levava o lead para reunião. E como foi o funil, Douglas? Funil de conteúdo, funil de conteúdo de Instagram, um funilzinho de WhatsApp, peguei toda a minha base ali, mandei mensagem um por um, esquentando aqueles leads ali que eu tinha. Então você deve ter uma galera aí de WhatsApp também para você
fazer essa ação, levantar uma lista e mandar mensagem, chamar para dentro de uma call. Funcionou bem, funcionou bastante. Essa daqui era a nossa área de membros. Então, na própria KiwiFi, gastando R$ 0, exatamente R$ 0, não passava os faturamentos por lá, eu só usava a área de membros, eu não vendia o produto pelo checkout da KiwiFi. Então, usei MVP em tudo, MVP em tudo. E é uma dica que eu dou muito valiosa para vocês. Usem MVP. Não comece a estruturar e subir estrutura e ter um monte de coisa, porque vocês precisam de caixa. Então, usem a metodologia de MVP. Se não sabe o que é MVP, dá uma estudada. Mas é o mínimo produto viável, é fazer mais com menos, usar sua criatividade e enxugar custo. Que quanto menos custo, mais lucro. Então, aqui, a nossa área de membros, pra vocês terem ideia, nem isso aqui a gente gastou. Porque eu botei um mentorado e aí eu troquei com ele era designer, eu troquei com ele toda a área de membros, isso, aquilo, mais um monte de arte pela mentoria. Fiz um pacote, então não gastei nada também, peguei, troquei em serviço, mentoria nossa por serviço dele. Aqui as mentorias gravadas, propósito, mentalidade, hot seat de posicionamento, aula do método alvo, caixa rápido, eu dando uma aula aqui de como fazer um caixa rápido no digital, estratégia de funis, mais vendas em spin selling com o Marcelo, que era meu sócio, produção de conteúdo utilizando inteligência artificial, que era o ponto fraco dos experts, a verdade por trás do tráfego pago, convidado especialista, o Dan Galvão, que era um gestor. Então, vários conteúdos aqui. Aqui, construção do produto, ensinando a construir a mentoria e modelar e melhorar consultoria ou mentoria. Perfil do cliente ideal, como você define, várias aulas bem legais. Método Spin Selling que eu falei para vocês. Também peguei convidados como troca. Aqui também você não gasta nada, porque você dá um palco para alguém aparecer. E se essa pessoa aparecer dentro da mentoria e as outras pessoas gostarem, essa pessoa vende mais, é uma chance dela ser vista. Então é uma troca mútua. As pessoas somam lá e daqui a pouco vai estar somando do outro lado também. Então o Felipe Risso com o gestor de tráfego, aqui sem medo das câmeras, a Dani fera em copy, a Júlia fera em social media, IA com autenticidade, uma área de membros bem legal aqui para poder vender para a galera. E essa é a nossa área de membros. Aqui eu quero mostrar um detalhe bem legal para vocês, o engajamento dos alunos. Ó, alguns comentários, média de avaliação, alunos que completaram as aulas, ó, então tipo a galera assistia, não era aquilo de comprar curso e fui enganado e não vou assistir, ó, 10 alunos, a gente ficou com um total acho que de 25 alunos, não deu muito aluno, mas pô, pega a média aí de 25 alunos, ó, pega a média de 25 alunos, cadê a calculadora? Vamos fazer o cálculo aqui. 25 alunos. Vou botar um ticket médio aí de... Se eu botar de 10k vai dar 250 mil. Pra vocês terem uma ideia, sabe? Vou botar de 8k. Daqui, ó, 200 mil. Então foi um pouco menos que isso. Alguns entraram em 3, em 4, em 6, em 10, 18. E aí a gente faturou 168 mil em 6 meses. Talvez você esteja aí procurando como montar a sua mentoria e alguém quer te vender uma mentoria muito cara, então esse vídeo aqui vai te ajudar muito. Com certeza tem mais informação aqui, mais conhecimento aqui do que muito curso aí de guru que fica tentando te vender a qualquer custo, enfim, que fica tentando te vender, te enganar. Então aqui eu tô abrindo exatamente tudo que eu fiz, os meus bastidores. Aqui em cima, mas ele só faturou 2.k pelo KiwiFi, sempre tem, né? Mas eu não usava o KiwiFi. Essa daqui era uma das contas que eu hospedava alguns produtos. E eu não vendia por aqui, eu só usava mesmo a área de membros. Eu usava o Asas, porque tinha uma taxa melhor, e outras contas para eu não ficar pagando taxa, né? Então, foi isso que eu fiz durante esse processo de mentoria, de vender mentorias durante 6 meses. Eu tenho múltiplas aulas aqui, ó, que eu fiz na época. Deixa eu olhar aqui de novo. Ó, tenho várias aulas aqui.
investi em ferramentas, várias ferramentas também ajudaram, a parte do marketing. Todo encontro eu fazia um mapa mental para as pessoas, eu entregava um plano de ação, eu tinha o plano de aula, cara, não tem segredo. Faz, gera valor, acha uma dor, cria uma oferta que você vai conseguir vender. E a base de tudo é conteúdo. Conteúdo é rei. Tá até no meu quadro branco aqui, ó. O segredo é o conteúdo. Se você não é visto, você não é lembrado. Então você precisa produzir conteúdo. Através do conteúdo você vai aparecer para mais pessoas. Aparecendo para mais pessoas, elas vão lembrar mais de você. Você ofertando, elas vão comprar. Então, é uma experiência muito legal que eu tive durante esse processo de mentoria. Muito, muito, muito legal mesmo. O que eu falo para vocês, pontos que eu poderia ter melhorado, eu poderia ter escalado mais a operação com eventos, picos de vendas. Então, poderia ter feito mais eventos gratuitos através do Zoom para trazer a galera através de um funil e gerar mais consciência nelas. Eu coloquei um funil de social selling que funcionou muito bem, funciona até hoje muito bem, mas talvez eu poderia ter colocado 2 e não só uma. Troquei, tive problema, pessoas, então não tem jeito. Eu fazia caixa, então isso foi um ponto positivo. Fazia caixa, eu dividia lucro, eu deixava caixa na empresa, mas eu poderia sim ter investido mais em estrutura, colocado um CRM melhor, investido mais em ferramentas para poder escalar, acelerado mesmo, sabe? Eu tava com a minha segunda filhinha pequena, então eu ficava trabalhando de dentro de casa. Isso me tirava muita concentração em alguns pontos e eu acabava ficando um pouco improdutivo. Então, um ponto a destacar se você está dentro da sua casa, você tem que ter uma rotina muito, muito, muito regrada, porque eu desviava o foco várias vezes. Hoje eu tenho o meu escritório, eu tenho o meu lugarzinho para trabalhar, então a minha estrutura que eu consigo de fato estar fazendo esse vídeo, silêncio, me concentrando, não sei se eu tenho TDAH, mas eu preciso de foco. Então, o conselho que eu dou para vocês eu vou trabalhar com digital, tem um lugar para trabalhar. Isso de todo dia ficar trabalhando num lugar diferente, café, isso, aquilo, vocês vão perder produtividade, vão perder foco. Esse é um ponto que eu melhoraria. Já melhorei, né, nesse modelo de negócio que eu estou hoje. E foi muito legal, eu conheci muita gente, gerei valor para elas, transformei a vida delas, dei direção, fiz elas venderem. Não só vendi para elas, mas como eu fiz elas venderem também, que era a proposta principal, e foi muito, muito, muito legal. Então, se você gostou desse vídeo, já dá um like aí, se inscreve aí no canal, eu vou colocar mais vídeos como esse, conteúdos profundos, que é a linha que eu acredito, gerando valor para vocês, entregando de fato conhecimento. A internet tá hoje aí com muita coisa rápida, receita de bolo, tudo pronto, miojo, a receita de miojo, né, que fica tudo pronto com 2 minutos. Não é assim, galera. Tem que ter, de fato, um plano, tem que aprender, tem que estudar. Se você quiser evoluir no digital, estude, consuma conteúdo de valor, conteúdo mais profundo. O YouTube é uma ótima plataforma para isso. E é isso. Essa foi a forma que eu fiz R$168.800 através de mentorias high ticket no digital. Então deixa um comentário se você tem alguma dúvida, se você gostou, me dá o feedback, se inscreve aí que a gente vai estar junto logo mais. Tchau, tchau.